Nós vamos descobrir coisas interessantes desse livro, nesse capítulo 26, falando desse tema hoje. Algumas coisas que não tinham aparecido vão aparecer, algumas pessoas que nós vamos aprender e como que a coisa acontece no capítulo de número 26. Eu queria antes lembrar aos irmãos o que nós falamos da última vez. Nós falamos sobre surdez espiritual e falamos sobre sinais dessa surdez. Rejeitar a mensagem de Deus, desconsiderar o pecado apontado por Deus, discordar da disciplina de Deus e brincar diante do julgamento de Deus, foi o que a gente viu no capítulo 25. O capítulo 26, ele deve ser lido juntamente com o capítulo 7, porque o contexto parece semelhante. Do capítulo 7 nós já analisamos, uma mensagem perto do templo, uma mensagem de Jeremias. Então a gente vai observar 3 comportamentos que representam então esse absurdo e 3 comportamentos que representam sensatez. Então a gente está pensando no absurdo como uma coisa, um contrassenso, uma incoerência, algo que não deveria acontecer, e a sensatez como uma postura adequada. Como a gente está avançando ao longo do capítulo, e a gente vai se familiarizando com as coisas que estão acontecendo, eu criei um quadro com tudo que a gente precisa saber até agora, nesse contexto do Reino do Sul, quando nós temos o profeta Jeremias pregando. Veja esse quadro que vai aparecer aí. Nesse quadro, nós temos esse recorte dos últimos reis dentro da profecia de Jeremias. Nós temos o rei Josias, que era filho de Amon, eu acrescentei aí Amon, filho de Manassés, reis que tiveram problemas. Nós temos o tempo, o que aconteceu com eles do outro lado. Temos o rei Jeoacás, que também chamado de Salum, filho de Josias, rei Joaquim, que anteriormente era chamado de Eliaquim, filho de Josias. Temos Joaquim, que foi chamado de Jeconias, filho de Joaquim, e o rei Zedequias, que tinha o nome de Matanias. E o governador Gedalias, que não está aí, melhor dizendo, está aí, que vai então viver os últimos momentos do reino de Judá, ok? Então nós temos aí esses reis, esse tempo, o que aconteceu com as deportações, uma deportação final, que a gente chama como última, em 586, quando realmente o templo é destruído, e tudo aquilo que Jeremias tinha falado, que foi acontecendo em etapas, e definitivamente em 586 acontece, o povo todo é levado, quem ficou, pouca gente fica, levado para a Babilônia. Esse contexto todo que a gente tem estudado aí nesse quadro interessante, alguns reis que reinaram muito pouco tempo, e alguns um período maior. Aí nesse tempo maior foi Josias, um dos melhores reis desse tempo. Esse capítulo vai mostrar para a gente, além de Joaquim, que já apareceu para a gente, obviamente Jeremias que está falando. Depois nós temos algumas pessoas importantes aí, os líderes, que podem ser oficiais de alguma tradução, ou chefes de Judá, os líderes da terra, que algumas traduções trazem como anciãos da terra, ou anciãos do povo, uma pessoa chamada Eunatã, Urias, que é um profeta, e Aicã. Então, essas pessoas, toda a trama do capítulo, que é apresentada no capítulo 26, ela vai envolver essas pessoas, e cada uma delas com um comportamento diferente ao que a gente pôde observar no capítulo 26, mostrando o absurdo e a sensatez. Então eu queria que você estivesse atento ao que está acontecendo aí. Primeira coisa que a gente percebe nesse capítulo, que a gente chama de absurdo, é deixar de discernir a verdade divina exposta com clareza, com nitidez. Todas as vezes que Deus nos fala de uma forma muito clara, sem rodeios, de forma objetiva e clara, e quando a gente deixa de discernir essa verdade, isso é um absurdo, porque o que é dito é para ser compreendido, é para ser entendido.
Então, o primeiro absurdo que a gente vê é deixar de discernir a verdade que está sendo exposta com nitidez por Deus através do profeta Jeremias. Vamos ver aí do capítulo 26, de 1 a 6, como que isso se processa. Vamos acompanhar aí. No início do reinado de Joaquim, então nós estamos no início, nós sabemos que o livro não está cronologicamente correto, a arrumação dele não está cronologicamente, então a gente vai voltando em períodos diferentes. Ele é filho de Josias, rei de Judá. Veio essa palavra da parte do Senhor, assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhe tudo o que eu ordenar a você, não omita uma só palavra. Então é a orientação de Deus a Jeremias. Talvez eles escutem e cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Verso 4 diz: diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz no santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Então nós temos aqui, no período de Joaquim, um momento de turbulência. É bom a gente lembrar isso. Deus traz a Jeremias uma palavra muito nítida, muito direta, que deveria ser transmitido ao rei e a todos os habitantes de Judá, todo o povo. É importante lembrar, meus irmãos, que Joaquim havia substituído o rei Joacás. O rei Joacás tinha sido levado para o Egito. Nesse momento, o Egito tinha invadido Judá. Joaquim assume já subjugado pelo rei do Egito e depois vai ser subjugado pelo rei da Babilônia. É um momento de turbulência, um momento de incerteza. Deus estava vendo esse quadro e sabia qual era o remédio. E Deus então usa o profeta Jeremias para falar com muita clareza. Mas no capítulo 26, esse texto que você está vendo ali, eu sublinhei vermelhinho, a palavra templo, que está ali, e cidade, que vai aparecer aqui, porque tanto o templo como a cidade, o templo de Jerusalém tem uma figura, é uma figura no contexto do reino judaico importante, porque é o templo do Senhor, onde Deus se manifestava, e a cidade de Jerusalém também. Nós sabemos que quando o reino, o povo integrado de Deus, o povo de Israel foi dividido, o reino de Judá, o reino do sul, teve a vantagem de se manter em Jerusalém, obviamente, e ter o templo original, o templo de Jerusalém. Eles se vangloriavam disso em relação às 10 tribos do norte, que nesse período já tinham sido invadidas. Então note bem que a palavra de Jeremias é essa, que Deus vai mexer com tudo, com a cidade, com o templo, e vai ser um objeto de maldição. E isso então incomodava os sacerdotes e os profetas que estavam falando outra coisa, e isso nós já vimos, já percebemos. Aquilo então, essa postura, ao invés de acatar a palavra de Deus, eles estavam deixando de perceber, deixando de discernir aquilo que não estava confuso, estava muito claro. É interessante quando a gente compartilha a palavra de Deus e fala com muita clareza, e as pessoas, ao invés de reagirem de forma acertada, com discernimento, elas agem de outra maneira, às vezes com certo desprezo. Essa sensação que Jeremias estava atento, e fica muito claro isso, muito claro. Nós lembramos do ministério de Jesus, que muitas vezes falava claramente e as pessoas não entendiam. Os fariseus não entendiam, os escribas, e pasme, até os discípulos em alguns momentos não entendiam o que Jesus falava. Jeremias está tendo essa sensação aqui. E a reação à palavra profética é uma reação estranha, aquela reação que Deus queria. Vejam só, o verso 7 ao 9, nós temos então a reação, depois dessa palavra profética,
dos sacerdotes e dos profetas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor tinha ordenado, isso é importante, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam, isto é, prenderam Jeremias e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Então, note bem que a reação daqueles sacerdotes, os profetas, um grupo que deveria liderar o povo espiritualmente, é uma reação inadequada, sem discernimento. Então nós precisamos aqui realizar uma pergunta e respondermos para nós mesmos: por que deixar de discernir a verdade divina exposta com nitidez é um absurdo? Era um absurdo para aquele momento e é hoje também. Quando Deus nos fala, como nós estamos reagindo, e só se reagimos sem discernimento, isso é um absurdo também, é uma aberração. Nós temos duas respostas aí. Porque, meus irmãos, representa uma reação incompatível para os que vivem na presença de Deus. Sabe que um sacerdote reagir assim naquele tempo, e um profeta, ou os profetas, ou o próprio povo, era uma coisa estranha. Aquele era o povo de Deus que recebia a palavra profética de Deus. Quando hoje Deus nos fala ao coração e nós reagimos da mesma maneira, de uma forma negativa, indiferente, sem discernimento, e não querendo saber, fugindo da verdade, isso é um absurdo. Porque é uma postura hoje também, como foi naquele momento, é uma reação que não é incompatível, não é compatível para quem está na presença de Deus. Um sacerdote consagrado para conduzir o povo a Deus, um profeta para trazer a palavra de Deus. Então, o sacerdote levava o povo a Deus, o profeta trazia a palavra de Deus. Nós temos duas funções importantes, e esses dois grupos estavam reagindo à palavra profética de uma maneira incompatível para quem estava na presença de Deus. A pergunta é, dentro dessa resposta, é como que eu hoje estou reagindo à palavra de Deus que é ministrada ao meu coração com tanta clareza? Como eu estou reagindo, como você está reagindo? Então, deixar de discernir a verdade divina quando é exposta com nitidez é um absurdo. Segundo, porque elimina, meus irmãos, a possibilidade da restauração. O que Deus queria fazer através do profeta Jeremias com aquele povo era restaurar aquele povo. Uma vez que o povo reage de forma indiferente, não estava discernindo bem qual era a vontade de Deus, não estava encarando a palavra como deveria, aquilo estava eliminando a possibilidade de mudança, porque o texto nos disse: se vocês se arrependerem, eu vou mudar a minha sentença. E todas as vezes, então, que nós reagimos diante da palavra de Deus assim, nós estamos eliminando a possibilidade de restauração de alguma área da nossa vida que Deus quer tratar. Nós não podemos reagir dessa forma que os sacerdotes e os profetas estavam reagindo, porque nós eliminamos a possibilidade da restauração diante de Deus. O que Deus queria fazer? Queria restaurar, mas eles estavam perdendo a oportunidade de serem restaurados por Deus, porque estavam agindo de forma errada e inadequada. Então aquilo era um absurdo. O segundo absurdo que nós vemos aqui, número 2, é viver desalinhado em relação ao processo do agir de Deus. Então, eu posso estar hoje numa comunidade de fé, e eu posso estar mesmo em minha comunidade de fé, posso estar vivendo de forma tão absurda também. E isso é visto no verso 10 e no verso 11. Vejam comigo ali, verso 10 e 11. Quando os líderes de Judá tinham os líderes e tinham os profetas e os sacerdotes, este homem
deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Lembra? A cidade é sagrada, Jerusalém. E a percepção deles errada é que nada vai acontecer com a gente enquanto estivermos aqui em Jerusalém. Eles disseram então, este homem deve ser condenado por quê? Porque profetizou contra a nossa cidade, essa cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. A palavra foi clara, mas eles não estavam entendendo. Por que eles não estavam entendendo, irmãos? Porque eles estavam desalinhados em relação a como Deus estava agindo ou como Deus queria agir. Isso é muito comum hoje. Às vezes as pessoas estão numa comunidade de fé, estão no ambiente da fé, são membros de igreja e elas perderam ou não sabem como Deus quer trabalhar em suas vidas. E às vezes vão vivendo vidas apenas religiosas, participando de programas, mas elas estão desalinhadas em relação ao processo do agir de Deus, que a coisa é um pouco mais profunda. É isso que Deus queria mostrar. Por isso, no verso 12 ao 15, há um desenrolar aí do que está acontecendo aqui nesse momento. Verso 12 diz assim: disse então Jeremias a todos os líderes, ele está diante de um julgamento ali, e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade. Olha só, o templo e a cidade. Tudo o que vocês ouviram, agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, ele está dizendo, estou nas mãos de vocês, façam comigo o que acharem bem e certo, entretanto estejam certos de que, se me matarem, vocês e essa cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então nós temos aqui algumas expressões fortes que Jeremias vai citando do 12 ao 15, corrijam, obedeçam, o Senhor me enviou. Então Jeremias, e não somente Jeremias, nós vamos ver hoje, há um remanescente fiel dentro de Judá, do Reino do Sul, ele vai colocando essas palavras. Então a maioria estava fora desse processo do agir de Deus, não entendendo esse processo, e as palavras de Jeremias eram palavras diretas: corrijam, obedeçam, o Senhor me enviou. Por quê? Ele está alinhado com a voz de Deus. Alinhado com a voz de Deus. Meus irmãos, estar alinhado com a voz de Deus é uma bênção. É um processo de amadurecimento que deve acontecer com cada servo de Deus. Algo que nesse momento a maioria do povo de Judá, do Reino do Sul, havia perdido essa percepção espiritual. Esse assunto, ele é muito atual. É muito atual pensarmos se nós, como servos de Deus, estamos vivendo de forma alinhada em relação ao que Ele está fazendo. Se nós estamos vivendo e percebendo o que Deus está falando. Porque nós percebemos o desalinhamento com várias características, como ele se apresenta. Uma fala imprópria, como foi o caso aqui, ao invés de responderem em obediência, não, vamos matar o profeta. Porque ele está falando contra a nossa cidade, ele está mexendo com a nossa religiosidade. Como nós reagimos à palavra de Deus que mexe com a nossa religiosidade? Eles estavam reagindo negativamente, porque estavam fora do processo do agir de Deus. E viver desalinhado em relação ao processo do agir de Deus é sempre um absurdo. Não era aquilo que Deus queria. Então nós vamos ver o terceiro absurdo nesse texto, que é opor-se de forma intencional aos que estão fazendo diferença. É um absurdo alguém se opor a quem está fazendo diferença, mas isso acontece hoje e aconteceu naquele tempo. Nós vamos ver no verso 20 ao 23, e nós vamos ter uma personagem nova aqui. O verso 20 diz: outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim.
Ele profetizou contra essa cidade, contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou o quê? Matá-lo. Sabendo disso, Urias, que aparece nesse primeiro momento aqui, só aparece aqui, teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Acabor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar a espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Então note bem, meus irmãos, que aqui agora aparece uma figura nova que até então não havia aparecido, nós não a conhecíamos até agora. É um profeta que parece afinado com Deus e que falava também com esse tom que Jeremias estava falando. Quando essas palavras dele foram anunciadas, elas causaram um incômodo e o rei então juntou algumas pessoas para procurar este homem para matá-lo. Esse profeta, sabendo, aparentemente percebemos um erro dele, coisa que Jeremias nunca fez, Jeremias nunca fugiu, e ele foge para o Egito. É bom lembrarmos que houve um período onde o Egito tem influência, que é o começo do reinado de Jeoaquim. O rei anterior tinha muita influência, então ele manda alguns homens, ele vai então arquitetar um plano, ele vai planejar, ele vai unir pessoas para que alcance o profeta do Egito, tragam o profeta e matem o profeta. Foi o que ele fez. E o texto diz que ele não teve nem uma sepultura coerente. Ele foi, diz o texto aqui na versão NVI, que jogaram o corpo dele numa vala comum, uma coisa humilhante. Então notei bem que aqui nós temos Jeoaquim, nós temos Eunatã e um grupo de homens que arquitetaram contra este homem, Urias, que falava em nome do Senhor. Esse homem é morto. Mas o que nós destacamos aqui, que aquilo era um absurdo. Perseguiram um homem de Deus, mataram este homem e não deram a ele nenhuma sepultura digna. Então, houve uma associação para o mal. Planejamento para o mal. Aquilo era um absurdo, aquilo certamente estava incomodando a Deus, era mais um sinal de declínio espiritual da nação e da liderança espiritual e política, isto é, do rei, do sacerdote e dos profetas, as lideranças espirituais e políticas daquele momento. E aquilo era muito triste. Então, prejudicar de forma intencional aqueles que estão falando em nome do Senhor, ou estão fazendo diferença, é sempre um absurdo. Foi naquele tempo e é hoje. Como nós estamos reagindo diante daqueles que ministram ao nosso coração, ou diante daqueles que fazem diferença sobre a nossa vida, como nós reagimos? Qual é a nossa reação diante dessas pessoas que podem nos abençoar? Então, notem bem que houve um planejamento, pessoas designadas para cumprir ordens, um esforço contra Deus. Aquele esforço era contra Deus. Então, o absurdo que nós percebemos até aqui, em 3 situações: deixar de discernir a verdade divina exposta com clareza e com nitidez. Segundo, viver desalinhado em relação ao processo do agir de Deus. Terceiro, opor-se de forma intencional aos que estão fazendo diferença. Isso sempre será absurdo. Foi no passado e é no presente. Você está vivendo no absurdo ou na sensatez? Agora vamos ver, nós analisamos aqui expositivamente, analisando o texto, os 3 comportamentos, vamos ver agora a sensatez que o texto também apresenta. Primeiro, sensatez, permanecer consciente em relação à missão entregue por Deus. Permanecer consciente em relação à missão entregue por Deus. Nós vimos agora, no exemplo de Urias, que embora ele falasse a verdade, ele se sentiu pressionado e fugiu. Como eu disse, Jeremias jamais fez isso. Ele foi um profeta que esteve firme. E no caso de Urias, ele veio perder a sua própria vida, o que não tira aquela responsabilidade do rei e dos demais
que arquitetaram esse mal. Mas permanecer, meus irmãos, consciente em relação à missão que Deus nos dá, é uma coisa muito boa, é sensatez. O verso 8, vamos ler juntos, que está frio, você vai esquentar aí, vamos lá? E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor lhe tinha ordenado, então Jeremias tem consciência de que fala em nome do Senhor. Vamos ver o verso 12? Disse então: o verso 15 diz assim: entretanto estejam certos de que, se me matarem, vocês, essa cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então, note bem, meus irmãos, que o Senhor me enviou, falo em nome do Senhor, é muito claro. Jeremias nunca teve dúvidas sobre isso, que era profeta de Deus e que falava em nome de Deus. Então, nós podemos dizer que em todo o tempo, embora já vimos a fragilidade humana e emocional, e isso é visível, Jeremias tem as suas fraquezas, mas ele sempre se manteve numa postura sensata, equilibrada, se mantendo no exercício profético que tinha sido convocado por Deus. Os textos dizem: o Senhor me ordenou, o Senhor me enviou, eu tenho convicção disso. Então, sensatez é permanecer na missão que foi entregue por Deus. O que esse texto tem a ver comigo, com você? Nós também estamos em missão. Nós todos, porque nós somos sacerdotes de Deus na nova aliança. Nós já aprendemos que na antiga aliança Deus chamava algumas pessoas e capacitava. Na nova aliança todos são capacitados, todos são ungidos por Deus, tem o Espírito Santo, tem dons. Por isso que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que sensatez é permanecer exercendo o chamado divino, mesmo que você note que alguns ficaram pelo caminho. Você já percebeu isso? Talvez você esteja aqui exercendo o seu ministério, entendendo a sua missão no mundo, e a nossa missão não é só a missão na igreja, é no mundo. E você percebe que algumas pessoas já ficaram pelo caminho. Jeremias é o profeta de Deus, tendo a convicção que o Senhor me enviou, é a expressão que ele usa, e olhando vários profetas profissionais que falavam o que o rei queria ouvir, que falavam o que o povo queria ouvir, mas ele tinha convicção do seu chamado. Então, sensatez é isso, exercer o chamado que Deus nos deu, mesmo percebendo que alguns ficaram pelo caminho. Eu vou me mantendo, eu me mantenho. Sensatez é permanecer sendo boca de Deus diante do absurdo que se apresenta diante de cada um de nós. Nós hoje vivemos e observamos o absurdo também, e muitos comportamentos, e muita gente que diz que ama Deus. Muita gente que diz que conhece a palavra de Deus. Então, sensatez é permanecer sintonizado com o céu, quando tantos já se perderam na terra. Nós estamos vivendo esse mundo pós-moderno, que tem os seus princípios, mas nós vivemos os princípios do reino de Deus. E há um choque constante. Se você ficar à vontade com os princípios do reino da pós-modernidade, é esquisito, sempre há um estranhamento nos conceitos, na visão, porque nós temos a palavra de Deus. O dia que ficar tudo igual, você se perdeu. Quando você não estranhar mais, você se perdeu. Então, sensatez é permanecer sintonizado com o céu, com a palavra de Deus, falando a verdade, com seriedade, mesmo que você perceba que alguns estão brincando com aquilo que estão recebendo de Deus. Sensatez, meus irmãos, é permanecer atraído pelas coisas de Deus. Algo que eu percebo e tenho percebido ao longo de 24 anos de ministério pastoral, no contexto da igreja brasileira, no contexto das pessoas que nós lidamos, é que muita gente tem perdido a atração pelas coisas de Deus, é essa palavra. Deixaram de ser atraídos pelas coisas de Deus, perderam a alegria, tanta coisa que a pessoa é atraída, mas não na mesma dose com as coisas de Deus.
As pessoas vibram com tantas coisas e às vezes elas não têm alegria na presença de Deus. Para Deus não. Para Deus eu resto, para Deus eu não tenho vigor, para Deus não dá, não pode, mas para tanta coisa fútil as pessoas têm. Se dão, se doam, gastam dinheiro, mas não estão sendo atraídas para as coisas de Deus, para a presença de Deus. E isso é algo diferente. Nada que a gente experimente no mundo pode ser comparado a estar diante de Deus. Amém, irmãos? Nada se compara. Não há outra alegria, não há outra coisa, não há outro ambiente. Nós podemos estar em qualquer ambiente, estando em nome do Senhor. Eu quero dizer que existem pessoas que perderam a alegria da presença de Deus. Isso é um processo que vai acontecendo daqui a pouco. Acabou a alegria. A coisa não está funcionando. E Jeremias está falando em nome do Senhor, tem consciência do seu chamado, permanecer consciente em relação à missão entregue por Deus. E isso nós temos o exemplo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse claramente no final, perto do momento de deixar esse mundo, ele disse aos seus discípulos: o meu Pai me enviou, e assim como meu Pai me enviou, eu os envio. Então, Jesus é o nosso exemplo maior, como Jeremias, e Jeremias está afinado com Jesus e com Deus. Ele tem, Jesus, estou falando, ele tem a nítida consciência da sua missão no mundo, e ele entrega a continuidade da missão à sua igreja, aos apóstolos naquele momento. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos continuar entendendo que o nosso Deus está trabalhando, ele está trabalhando conosco agora. É a consciência. Você está vivendo um absurdo na sensatez, você está consciente daquilo que Deus entregou em suas mãos, como Jeremias, e você persevera, continua, mesmo não vendo coisas boas ao seu lado, você persevera, isso é sensatez. Segundo, recordar o que Deus tem falado ao longo da história. Meus irmãos, isso é fantástico. Uma coisa boa, recordar o que Deus tem falado. O que ele vem falando ao longo da história. A história é a história da revelação de Deus. Isto é, Deus foi se mostrando, ele foi se descortinando cada vez mais. Por isso nós temos toda a revelação de Deus. Recordar o que Deus tem falado é sensatez. Tem gente que lembra tantas coisas ruins, mas não lembra as coisas boas. Olha o que o verso 16 diz, meus irmãos. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: vamos ensinar esses sacerdotes. Se não há discernimento entre os sacerdotes e os profetas, os líderes demonstram algum discernimento aqui. Eles dizem: este homem não deve ser condenado à morte, falando de Jeremias. Ele nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Ele nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Jeremias 26, 16. Então, uma fala acertada dos líderes. A fala vem dos líderes quando deveria vir dos sacerdotes. A fala é dos líderes para os sacerdotes e os profetas, que perderam a visão, que deveriam conduzir o povo. Essas duas classes representavam a liderança espiritual. Os líderes do povo e todo o povo disseram aos sacerdotes, isto é, eles tiveram o discernimento que os sacerdotes e os profetas não estavam tendo, para afirmar que o que Jeremias estava falando era a palavra de Deus, uma fala acertada e interessante. O verso 17 ao 19, então, ao desenvolvimento, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo aí. Alguns dos líderes da terra. Agora você vai entender o que eu disse quando nós devemos lembrar o que Deus tem falado. Os líderes da terra argumentaram, se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: vamos criar o quadro mental na frente do templo, numa região ali, num lugar específico. O Jeremias está sendo julgado ali. Os líderes da terra disseram: Miqueias é um profeta, de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será arada como um campo,
Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo, um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. O que os líderes da terra fizeram, que eu gosto de fazer hoje, eu ensino os meus irmãos a realizarem isso, é você raciocinar biblicamente. Eles falaram, olha só, no tempo do profeta Miqueias, ele falou também uma palavra de exortação contra o rei Ezequias. E qual foi a reação? Lá, naquele momento, a relação foi de quebrantamento, foi de repensar, coisa que não está acontecendo aqui. A referência aparece aí, eu fiz um outro recorte mais para cima para você entender aí, não é? Nós trabalhamos de Josias para baixo, mas ele está falando do rei Ezequias. Então, rei Ezequias, esses reis são do Reino do Sul, e nós temos aí, então, para a gente analisar. Do lado você tem a palavra própria de Miqueias, e do lado esquerdo você tem o mapa dos reis, o tempo, né? Talvez não esteja dando para você ver claramente, espero que sim, pelo menos o nome dos reis, você tem aí, lá com a setinha, o rei Ezequias. E a palavra profética de Miqueias 1:1 e 3:12 é assim: a palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. Nós temos Acais e Jotão ali em cima, né? Não está aparecendo, mas existe. Então eu quis pegar de Ezequias, porque é o texto mencionado pelos líderes da terra no capítulo 17 do capítulo 26 de Jeremias. A palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então nós temos aqui um quadro bem abrangente. No 3:12 diz assim: por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. É esse texto que os líderes estão mencionando que aconteceu. Então, esses líderes que nós vemos no verso 17 de Jeremias 26, os líderes da terra, eles estão recordando um fato histórico, um fato importante, que um profeta falou, e que houve uma reação interessante do rei Ezequias, esse rei que estamos vendo ali, que naquele momento ele tem desses reis nós temos apenas Josias e Ezequias, os melhores ali, com aquele quadrinho branco representando que fizeram coisas boas, os demais fizeram aquilo que Deus reprova. Mas é importante notar, meus irmãos, que ao longo da nossa vida, quando a gente se depara com situações diferentes, quando nós vivemos momentos diferentes, provações, quando as coisas estão acontecendo, nós devemos pensar biblicamente e nós devemos recordar o que Deus tem falado, para a gente viver bem o presente, ver o que Deus já falou. O que Deus já falou sobre esse assunto? É isso que eles estavam levantando. Recordar o que Deus vem falando ao longo da história é sensatez, quando nesse momento havia uma amnésia espiritual. Eles estavam esquecendo, propositalmente assim, esquecendo deliberadamente aquilo que Deus já tinha falado e aquilo que Deus estava falando. E os líderes então estavam argumentando como fosse isso. Vamos lembrar disso. Vamos pensar sobre essa situação que aconteceu aqui em nossos reis do passado. Vamos verificar esse momento, o que Deus disse nesse momento. Isso é sempre bom para a gente. Vamos pensar em nossa vida e vamos ver o que Deus tem falado. Numa situação semelhante, o problema de Judá era esquecer, quando o correto era lembrar. Então nós tivemos sensatez desse grupo, para dizer para sacerdote e profeta o que Deus já tinha falado. Vamos pensar nisso. Meus irmãos, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1, você tem aí um texto fantástico, que o autor aos Hebreus diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que a gente aprende aqui no verso 1 de Hebreus 1 é mostrando justamente isso, o Deus que vem falando de várias maneiras. Quer dizer, Deus nunca deixou de falar. Sobretudo agora, aqui em Hebreus, ele nos falou por Jesus. Nós temos que ouvir Jesus agora, porque Deus falou de várias maneiras, mas de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, como Deus nos falou? Nos falou por Jesus. Então nós vamos ouvir a voz de Jesus. Deus nunca deixou de falar ao seu povo, nos momentos que ele quis dizer, que precisava se pronunciar ao povo. Então é sensatez sempre recordar o que Deus vem falando. Nós temos a Bíblia, nós podemos fazer esse exercício, relembrando o que Deus tem falado. Isso ilustra, isso ensina, isso mostra, faz a gente pensar, coisa que os sacerdotes e os profetas não estavam fazendo, estavam deixando de recordar o que Deus estava falando. Última coisa que representa sensatez aqui é, número 3, cooperar com aqueles que estão fazendo a diferença. Então nós temos aqui um exemplo diferente do Joaquim, que cria um grupo para perseguir o profeta Urias. Agora nós temos uma figura nova aqui, Aicã, ou Aicão, depende da sua tradução, filho de Safã, ou o texto do verso 24 diz, é interessante você entender isso aqui agora, que a gente vai descobrir uma coisa interessante aqui, que você já está vendo no quadro, quem tiver esperto já percebeu. Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse o quê? Entregue ao povo para ser executado. A NVT, a nova versão transformadora, diz, apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal, era um tribunal ali, a não entregar a multidão para ser morto. Meus irmãos, nós temos aqui uma figura que nós não tínhamos visto até então, aqui, aparece no livro de Crônicas, de Reis, e aparece aqui também para frente. A figura deste homem, que é um homem de uma família que viveu momentos importantes no reinado de Josias. O texto diz que Aicã é filho de Safã. Se você olhar as referências que nós temos aqui, nós vamos ver essa família sempre em momentos especiais do povo de Judá. Quando houve uma reforma no período de Josias, uma das melhores reformas, quando ele descobre o livro da lei, que o povo tinha se esquecido, que ele faz reformas espirituais, essa família é a família que está ali, consultando a profetisa Ulda também, você vai ver ali, quer dizer, a família de Aicã, o seu pai Safã, é uma família que estava vivendo momentos sempre importantes com gente fiel, que Josias representa, você vai ver nos contextos aí. Então é esse homem que tinha aprendido com seu pai coisas boas, que vai ajudar Jeremias naquele momento, cooperando com aquele que estava fazendo diferença. Isso é sensatez, quando você coopera com gente que está sendo instrumento de Deus. Então ele vai proteger Jeremias, e a sua ação aqui, meus irmãos, é fundamental naquele momento. Aicã então tem uma história bonita, é tão bonita a história de Aicã, da sua família, que ele é pai de Gedalias, olha só, o governador escolhido pelo rei da Babilônia, que é morto por nacionalistas. Talvez o ódio tão grande daqueles que não entendiam o agir de Deus no governo de Gedalias, fosse grande parte, porque essa família era uma família abençoada e uma família que tinha um estreitamento, tinha um relacionamento bonito com o profeta Jeremias. Gedalias, este homem. Então, nós temos ali a família Safã, Aicã e Gedalias. Nós temos ali Jeremias 40, nós vamos ver ainda uma situação interessante. Jeremias fica na casa de Gedalias. O que é importante notar aqui, meus irmãos, é que prejudicar de forma intencional aqueles que estão fazendo a diferença é absurdo. Cooperar é sempre sensatez, cooperar é sempre coisa boa. Como nós estamos agindo diante daqueles que estão fazendo diferença. E nós descobrimos uma coisa interessantíssima aqui. Essa família, Safã, Aicã, essa família estava fazendo diferença. Essa família já estava fazendo diferença desde o reinado de Josias.
E essa família, tomando o seu representante aqui, Acã, está fazendo diferença também. Porque quando você está somando com outros que estão fazendo a diferença, você também está fazendo a diferença. Amém, irmãos? Nós somos convocados por Deus a somar com aqueles que estão fazendo a diferença. Todos nós hoje. Aqui nós temos um exemplo bonito de apoio, de ajuda ao profeta Jeremias. Quando você coopera, você faz parte do grupo daqueles que estão fazendo também a diferença. Então, você pode cooperar com palavras abençoadoras. O texto é um texto breve, mas significativo, mostrando a ação desse homem. Ele protegeu Jeremias, ele impediu que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Um versículo só, com muita coisa importante. Não tem uma riqueza de detalhes aqui, mas talvez ele tenha argumentado muito bem, falando em nome do Senhor. Então, para você cooperar, você deve cooperar com palavras abençoadoras, cooperar com ações abençoadoras, cooperar com interferência abençoadora, com argumentos abençoadores. Quando nós interferimos na vida das pessoas, como que a gente interfere? Para abençoar ou para prejudicar? Quando a gente fala para somar, para que o reino de Deus cresça, ou o contrário? Esse homem está sendo usado por Deus para proteger Jeremias aqui. Isso é algo muito claro, aqui fica muito claro aqui, a sua proteção impedindo Jeremias de ser morto, nesse momento que ele estava sendo quase condenado. Por isso, meus irmãos, cooperar com aqueles que estão fazendo a diferença é sensatez. Você entra no time dos que estão fazendo a diferença. Então, ao longo da nossa história, nós devemos ter pessoas, eu falava com um irmão essa semana sobre isso, nós devemos ter pessoas ao nosso lado, que estão fazendo a diferença, pessoas com desejo de crescer, com desejo de aprender, de cumprir a vontade de Deus, e aí você cresce junto. Infelizmente, as pessoas às vezes assumem um comportamento o contrário, elas ficam com pessoas que não querem crescer, pessoas que não estão amadurecendo e pessoas que querem ficar nesse status para sempre, parece. Não há mudança ao longo do tempo. Mas nós vimos que Acã, ele aprendeu muitas coisas com seu pai Safã, naquele momento da reforma, de um despertamento espiritual do reino de Josias. E aqui nesse momento de declínio espiritual, ele está sendo um homem de Deus, para ajudar um profeta de Deus. Ele está cooperando com Jeremias. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos 3 atitudes que nós chamamos de absurdo e 3 de sensatez. Vamos ver lá, no replay. Acompanhe comigo aí. Absurdo, deixar de discernir a verdade divina exposta com nitidez. O nosso esforço aqui na igreja é sempre expor a palavra de Deus de forma que você entenda. Tornar o difícil mais não palatável. A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas que você possa entender, porque você precisa entender, às vezes está meio complicado, nebuloso no primeiro momento. E como eu reajo, como você reage àquilo que é a verdade divina, que é exposta com nitidez. Se você está deixando de discernir, isso é absurdo. Absurdo também é viver desalinhado em relação ao processo do agir de Deus. Deus está agindo na história. Eu quero me envolver com o que Deus está fazendo, ou eu estou remando do jeito que eu quero? É uma pergunta. Absurdo também é opor-se de forma intencional aos que estão fazendo diferença, porque o rei Jeoaquim criou um grupo, e quando ele procura um profeta para prendê-lo, para matá-lo, ele está se opondo ao próprio Deus, porque aquele falava em nome de Deus. Essas 3 atitudes representam o absurdo. Talvez você encontre outro no texto, me fala aí para eu colocar. Agora nós aprendemos 3 atitudes interessantes. Sensatez, permanecer consciente em relação à missão entregue por Deus. Não importa o tempo da sua vida espiritual, o tempo que você esteja com Deus, você está permanecendo na missão que Deus te entregou, porque desistir é muito fácil, irmãos. Já tenho visto muitos pastores desistindo do ministério, irmãos desistindo do ministério, desistindo da fé, de tudo. Desistir é fácil, permanecer é difícil, é uma postura
de gente que está querendo continuar, gente que quer fazer a diferença, permanecer com aquilo que Deus entregou. Sensatez, recordar o que Deus tem falado ao longo da história. E todo estudo bíblico é recordar o que Deus tem falado ao longo da história. O que Jesus disse, o que os profetas disseram, como Deus se revelou em várias situações, a gente está recordando o que Deus tem falado. Deus tem falado, irmãos. Sensatez, cooperar com aqueles que estão fazendo a diferença. Cooperar. Louvado seja Deus por tantos que tem feito isso, tem cooperado e tem também feito a diferença. Estão num grupo seleto de gente que está sendo canal de Deus, boca de Deus, servo de Deus, cumprindo a missão, ajudando outros, cooperando, colocando o coração na obra, fazendo o que tem que fazer. A pergunta que nós precisamos responder agora nesse final, quando analisamos todo o capítulo 26. Eu estou transitando pela estrada do absurdo, o absurdo que nós vimos aqui, ou na estrada da sensatez? Sendo sensato, permanecendo, reconhecendo o que Deus tem falado, cooperando. Qual caminho eu estou escolhendo? Tudo que nós analisamos foi para a gente perceber isso, vendo 3 atitudes que nós chamamos aqui de absurdo, são atitudes negativas e as positivas, sensatez. E Deus quer que fiquemos com a sensatez, permanecendo na missão, recordando a palavra de Deus e cooperando com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo diferença. Que Deus nos abençoe. Amém.